Bem, pessoal, hoje nós iremos entrar aí nos sistemas, tá? Com relação à pessoa idosa. Nós iremos ver alguns sistemas, né? Como o sistema tegumentar, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético e sistema nervoso, tá? A gente encerra aí no sistema nervoso. Na realidade, todos esses sistemas a gente vai ver revisando um pouco, tá, sobre o sistema, né, alguns pontos que são necessários que vocês só relembrem, ok? Nós vamos entrar, depois dessa revisão, dessa pequena revisão, nos aspectos normais das alterações do envelhecimento, tá? Nós vamos entrar nas alterações normais do processo de envelhecimento, que todo idoso vai passar, tá? E depois nós vamos entrar nas patologias. Então, sempre nos sistemas vamos seguir esse fluxo, tá bom? Então, hoje nós começamos aí com as alterações do sistema tegumentar, certo? E nós vamos ver que o sistema tegumentar, né, ele ocasiona mudanças que são visíveis, né? Todos nós conseguimos ver as mudanças na aparência da pessoa, né? Que são as mudanças externas, tá? Então, o sistema tegumentar, no sistema tegumentar, essas alterações, elas são visíveis, ok? E daí, pessoal, vocês vão observar, com certeza vocês já puderam observar isso, que algumas pessoas, principalmente alguns idosos, eles apresentam alterações mais significativas do que outros, tá? Isso vai depender, pessoal, do que eles já viveram, tá? Veja que todos os idosos, eles irão passar pelas alterações normais do envelhecimento, certo? Isso faz parte do processo normal. Alguns apresentam isso com mais intensidade, tá? Com relação especificamente ao sistema tegumentar, nós observamos que tem velhos, né, que tem idosos, né, que a aparência deles não é de uma pessoa idosa, que a gente não dá 60 anos a essa pessoa, não dá 65 anos a essa pessoa, né? Dá bem menos. Por que é que, se todos os idosos eles passam pelo processo de envelhecimento, por que é que uns a gente observa que ele está mais envelhecido e outros não? Devido ao que eles já viveram. Devido, muitas vezes, à prevenção, tá? Tem pessoas, e vamos fazer isso, tá, pessoal? Tem pessoas que se cuidam com relação à exposição, tá? No sentido de que passam protetores solar, né, quando é exposto ao sol, quando vai se expor ao sol, usam chapéu, óculos, roupas de mangas compridas, para que elas se protejam o máximo possível dos raios solares, tá? Outras pessoas, exatamente, Bruna, a própria alimentação, a questão da ingestão hídrica, né? Beber muita água, os exercícios físicos, né? A qualidade de vida, né? Já tem outras que não ligam para nada disso, não ligam para o cuidado com a qualidade de vida, né, com a alimentação, com os exercícios, com a ingestão hídrica, né, beber água, beber suco, não cuidam da pele, no caso de passar protetores solar, usar chapéu, usar roupas de mangas compridas para se proteger, tá? Elas não ligam. E tem outras que são diretamente expostas aos raios solares devido ao trabalho, né? Como as pessoas que trabalham na agricultura, que todos os dias estão lá expostas aos raios solares. Então, essas pessoas que não se cuidam e que estão todos os dias expostas aos raios solares devido ao seu trabalho, né, a sua renda, é mais nítido as alterações do sistema tegumentar do que aquela que sempre se cuidou, certo? Então, por isso, o processo está ocorrendo
em ambas, né, as pessoas, em todas as pessoas, em todo o idoso. Só que alguns aparecem mais devido à exposição, aos cuidados, né, à prevenção que ela teve até chegar na idade que ela tem hoje, ok? Então, vamos nos cuidar, tá? Aí, pessoal, trouxe aqui para vocês uma pequena revisão do sistema tegumentar, né, da nossa pele. Nossa pele, como todos nós sabemos, né, aprendemos a isso aí bem no fundamental, né, ele tem 3 partes, né, tem 3 camadas, epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo, tá? A epiderme, ela vai apresentar os poros, os pelos, tá? É a camada onde ocorre uma desvitalização, uma escamação, tá? Então, é a camada da nossa pele que está sempre se revigorando, tá? Ela está sempre se revitalizando. Muitas vezes a gente não observa que a nossa pele está se escamando, certo? Devido à exposição aos agentes externos, né? Seja aos raios solares, seja ao frio extremo, certo? E a gente, às vezes, perde, né, a epiderme, mas logo ela se reconstitui, tá? Muitas vezes fica até imperceptível, a gente nem chegou a observar, tá? Outras vezes, por exemplo, quando a gente, né, vai para a praia, fica lá exposto ao sol, se bronzeando, aí às vezes, né, a pele ela se escama, né? E daí a gente observa, né, muitas vezes até tira, rasga, né, lá a pele, achando é bom, né? E daí a pele está escamando, né? Mas ao mesmo tempo que essa pele que está morta está saindo, nós já temos uma epiderme aí para nos proteger, tá? Então, como todo o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então, a epiderme ela está sempre passando por esse processo. Na questão do idoso, tá? Esse processo ele vai acontecer de forma mais lenta, tá? Devido à diminuição da queratina, devido à questão hídrica, devido à oxigenação da nossa pele, né? É ocasionada aí pelos vasos, os vasos que são finos, os vasos que são frágeis, ok? Então, essa troca, essa revitalização da epiderme, ela acontece nos idosos de forma bem mais lenta, tá? Por isso que a gente deve ter o cuidado, né, de estar orientando os nossos idosos a realmente prevenir-se, principalmente os idosos que já apresentam exatamente a diminuição do colágeno, como Jéssica está falando, tá? Então, essa prevenção, ela deve ser principalmente nos idosos, né, diabéticos, que já têm complicações aí, suficientes para ainda ter complicações de pele, né? Na derme, nós temos aí os nossos anexos, né? Que são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Elas ajudam na lubrificação da nossa pele, tá? Na hidratação da nossa pele, né? É através dos poros que a gente elimina aí o suor e o sebo, que são produzidos pelas glândulas sudoríparas e pelas glândulas sebáceas, ok? E que vai, ao mesmo tempo, né, expulsando o suor e o sebo, ela vai lubrificando a nossa pele, deixando a nossa pele mais revitalizada, ajudando aí nesse processo de revitalização da epiderme, ok? Na derme também nós encontramos aí os folículos pilosos, que nós vamos ver que com as alterações do envelhecimento, esses folículos pilosos, eles tendem, alguns, não todos, eles tendem a ficar obstruídos, tá? Ou não produzirem mais o pelo. Por isso que no idoso a gente observa uma diminuição em certos locais, tá? Couro cabeludo, na axila, no próprio corpo, né? É a diminuição desses pelos, ok? Em alguns locais, como nós vamos ver, ocorre o surgimento e a espessura desses pelos.
ocasionados aí pelos folículos pilosos na derme. Na hipoderme, nós temos os nossos vasos, né, e o tecido adiposo, tá? O tecido adiposo é fundamental para que no momento de uma pancada, né, de uma violência física, tá? Nós consigamos nos proteger, né? Então, aquelas pessoas que têm mais tecido adiposo, elas, né, se protegem mais contra determinadas pancadas. As pessoas que têm menos, muitas vezes as pancadas, elas são visíveis, né? Ficam os hematomas aí devido à diminuição desse tecido adiposo, tá? É o que vem ajudar, né, nessa questão dessas pancadas, né? Daí ela também controla, ela ajuda na questão da temperatura, né? A exposição ao frio, então o tecido adiposo ele ajuda muito, tá? Principalmente os idosos aí que são expostos a temperaturas baixas, então o tecido adiposo aí na hipoderme, ele vai ajudar bastante na regulação da temperatura, ok? E com relação aos anexos, pessoal, nós temos aí os cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? Nós vamos ver que em todos os anexos, nós vamos encontrar alterações dentro do processo de envelhecimento, tá? Tranquilo com relação às nossas revisões, relembraram tudo isso aí, né? Então, nós vamos para as alterações que são específicas do idoso. Vamos para as funções, né? Primeiro. Ia pulando as funções. Pessoal, as funções da pele, tá? São de proteção, sensação, equilíbrio hídrico e regulação da temperatura. Vocês vejam que todas as 3 camadas da pele e os anexos, eles irão trabalhar nessas funções, né? A questão da proteção, nós temos aí a epiderme, que nos que protege todo o nosso corpo, né? Assim como o tecido adiposo vai nos proteger contra algumas pancadas, certo? A questão da sensação, que é muito observada na nossa pele, né, a sensação com relação à temperatura, à dor, ao toque suave e à pressão, né, que são aí, são testes que são feitos, né, em pessoas que tem o quê? Que tem suspeita, né, de hanseníase, certo? Então, a sensação da nossa pele, seja a temperatura, seja a dor, seja o toque, todos nós temos, tá? Temos que ter. Se não tem alguma parte do corpo, não está normal, tá? É função da nossa pele ter essa sensação, ter essas sensações, tá? A questão da função do equilíbrio hídrico, tá? É a nossa pele que controla, né, a saída dos líquidos, tá? É a nossa pele que nos mostra que nós estamos... Boa noite, Faília. Que nós estamos ingerindo pouca água, né? Quando a gente observa que a pele, ela se encontra ressecada, tá? Então, a gente já observa que está havendo um desequilíbrio hídrico no nosso corpo, ok? E a questão da regulação da temperatura, né? A pele nos protege com relação aos extremos, né? Seja com relação a temperaturas altas, que ela vai proteger, tá? Como também a temperaturas muito baixas, que ela também vai nos proteger, principalmente com relação ao tecido adiposo, ok? Então, as funções da pele nós temos aí de proteção, sensação, equilíbrio e regulação da temperatura. Todo mundo, pessoal? Vocês estão me escutando ou não? Não, tranquilo, Rafaela, viu? Com relação a estar entrando, pode ficar tranquila. Você está escutando, né, Bruna? Tá. Deve ser a internet tá horrível em todo canto mesmo, viu, Rafaela? Mas qualquer coisa você pode perguntar, fica à vontade, tá? E aí, pessoal, enfim, né, já ia pulando as funções, mas nós vamos agora
começar a falar das mudanças do sistema tegumentar relacionados com a idade. Como eu falei para vocês, a sua também está caindo, Jéssica? Mas vocês estão me escutando? Tá dando para entender? Tá todo mundo? Tá, Jéssica? Tá, Rafaela? Ótimo. Tá? Então, pessoal, ótimo, certo. Pessoal, então agora nós vamos começar a falar das alterações que ocorrem dentro do processo de envelhecimento, tá? Todo idoso vai passar por essas alterações que a gente vai falar aqui, vai apresentar essas alterações? Vai, certo? Só que uns vão ser bem perceptíveis, outros foram tão leves, essas mudanças com relação à pele, que passou despercebido, certo? Mas mesmo assim, nós temos que orientar como cuidado de enfermagem que esses idosos se protejam, tá? Veja a questão da alimentação, das atividades físicas regulares, da exposição ao sol, da proteção, né, certo? Chapéu, óculos, blusas de mangas compridas, protetores solares, tá? E também a questão da ingestão hídrica, ok? Entra aí como os cuidados de enfermagem que devemos ter para todo idoso, ok? Então, pessoal, nós vamos primeiro ver as mudanças com relação à pele, depois nós iremos ver as mudanças com relação aos anexos, tá? Então, com relação à pele, o idoso, ele pode apresentar cerose, tá? O que seria a cerose? Observe aqui essa figura, tá? O que é que vocês observam nessa figura? Vocês observam alguns pontos avermelhados e observam alguns pontos esbranquiçados. E não sei se vocês estão conseguindo, aqui no meio, onde eu estou passando o cursor, um pouco ressecado, tá? Então, pessoal, a cerose nada mais é do que a perda da capacidade de reter umidade, ou seja, é a pele seca, tá? Que devido à diminuição da melanina, vai apresentar essas manchas esbranquiçadas, ok? E essa escamação é devido é consequência da pele seca, que vai causar prurido nesse idoso, vai causar prurido nessa pele, tá certo? Consequentemente, ao prurido e pele seca, ela vai ficar o quê? Apresentar o quê? Descamação, certo? Então, a cerose é uma alteração normal do envelhecimento, ainda não é considerado patologia, tá? Mas pode virar uma patologia quando não cuidada, tá? Quando está bem visível no idoso e não for cuidada, tá certo? Então, a cerose ocorre a perda da capacidade de reter umidade. Temos que cuidar o que nesse idoso? O equilíbrio hídrico, tá? Temos que orientar a ingestão de líquido, ok? Pele seca e escamosa, prurido, descamação da pele e diminuição da melanina. A melanina, pessoal, ela é uma alteração que ocorre nesses idosos, certo? Então, vocês vão ver que a melanina faz o quê? Ela é que dá cor à nossa pele, né? Então, as pessoas mais escuras, né, de pele mais escura, é porque elas produzem muita melanina, certo? Isso protege essas pessoas, né, contra a exposição de raios solares. Elas são mais protegidas, tá? Quem produz muita melanina, ou seja, as pessoas de pele mais escura. As pessoas com pele mais clara produzem menos melanina, tá? O idoso, por si só, dentro das alterações do envelhecimento, ele vai produzir menos melanina, ele vai ter uma diminuição da produção dessa melanina. Então, por isso que ele vai estar exposto, né, à questão dos raios solares, né? Ele vai estar desprotegido, ok? Então, a cerose, ela é
caracterizada pelo ressecamento da pele, pela escamação dessa pele, que vai apresentar prurido, tá? E essas manchas brancas devido à diminuição da melanina. Outra alteração, pessoal, que nós encontramos na pele do idoso é o lentigo senil. O lentigo senil são manchas mais escurecidas, tá? Vocês vejam que a cerose, elas são manchas avermelhadas, tá? O lentigo senil, elas são manchas amarronzadas, ok? Que acometem mais, né, as mãos, rosto, braços e pernas. E, pessoal, quando não tratadas, elas podem virar um câncer de pele, tá? Então, o que é que acontece? A presença do lentigo senil são fatores de riscos para lesões neoplásicas, ok? Por isso que quando a gente observa, né, essa mudança, né, a apresentação desse lentigo senil na pele do idoso, nós temos que encaminhá-lo logo para um serviço de maior complexidade, né? Para um especialista, para um dermatologista, para que ele trate, né, essas manchas, esse lentigo senil, porque realmente são lesões benignas, tá? Então, o lentigo senil é uma pigmentação extra. Vocês veem que não apresenta manchas esbranquiçadas, tá? Então, a questão da produção da melanina não influencia no lentigo senil, ok? São mais frequentes nas mãos, rostos, braços e pernas. Encontrado em áreas expostas ao sol, tá? Veja aí a questão preventiva, que tem que ser orientado com relação a esse idoso. Fatores de risco para lesão neoplásica, aumenta com a idade e são lesões benignas, ok? Como cuidado de enfermagem, encaminhamento, referência, tá? Clélia, Oi. a ferrose, ela pode evoluir para um vitiligo? Pode, tá? Pode sim, e quando a gente entrar nas patologias, ela também pode evoluir para a ceratose, que vem aí como consequência a questão do sangramento, tá? E pode também do vitiligo, porque a pele ela vai ficar exposta, certo? Principalmente, vai ficar exposta porque, né, acabou-se a proteção. Então, ela pode, sim, evoluir, tá? Foi Kilvia que perguntou? Foi? Tá aqui O rodando Jéssica. ainda. Ah, foi Jéssica. Ah, tá bom. Tá certo, Jéssica? Então, vamos lá. A outra alteração que nós podemos ver na pele desse idoso é a púrpura senil, tá? A púrpura senil são áreas hemorrágicas, tá? Causadas pela fragilidade, quase que não sai, pela fragilidade dos vasos, né? Nós sabemos que os idosos, né, eles têm alguns problemas circulatórios, né, alguns problemas no fluxo sanguíneo aí, e o que é que acontece? Muitas vezes, os vasos vão se apresentar mais finos, né? Quando esses vasos estão mais finos, eles, consequentemente, apresentam-se mais frágeis, ocasionando aí o rompimento de alguns, tá? Principalmente nos membros. Quando esses pequenos vasos se rompem, eles podem apresentar áreas hemorrágicas, como as que vocês estão vendo aí, certo? Esses vasos que já estão frágeis, eles podem se romper sozinhos ou eles podem se romper por pancadas, certo? E daí a gente considera essas áreas púrpura senil, tá? Senil já vem de senilidade. Senilidade nós já vemos que é uma patologia, né? Que esse idoso apresenta patologias,
tá? Então, púrpura é pela cor que fica, que vai ficar de vermelho escuro a amarronzado indo para o preto, tá? Então, a púrpura, ela é uma alteração que ocorre nos idosos, mas ela é ocasionada de algum processo patológico que esse idoso já está apresentando, tá? Ou que já vem apresentando, ok? Então, se o idoso não tem nenhuma patologia e ele começa a apresentar a púrpura senil, tá? Que é uma alteração do processo de envelhecimento causada por alguma patologia, certo? Então, começa-se a investigar problemas circulatórios, tá? Então, a púrpura é uma diminuição dos vasos sanguíneos disponíveis, vasos frágeis e áreas hemorrágicas sobre a pele, ok? E daí nós temos, né, o que mais marca os nossos idosos, que é o enrugamento, a pitose palpebral e as marcas de expressão, tá? Que todas, pessoal, vocês podem observar nessa figura aqui, né, nessa senhora, tá? Vocês observam aqui na testa o enrugamento, né? Esse enrugamento, ele pode acontecer em toda a pele, tá? Só que ele é bem mais visível no rosto, tá? Então, na testa dela aqui, vocês observam realmente o enrugamento. Nos olhos, vocês observam a pitose palpebral, as pálpebras dela bem caídas, tá? E existem idosos que apresentam ainda mais caídas, certo? E a gente observa as marcas de expressão, que são as famosas rugas, né? Tanto aqui na região dos olhos, e vocês observam também essas marcas de expressão nas mãos, tá? Onde, além do ressecamento, vocês podem observar uma pele bem frágil, tá? E, consequentemente, bem brilhosa, certo? Então, essa fragilidade e esse brilho que essa pele, né, está trazendo são marcas de expressão, tá? Que são ocasionadas por uma pele que não teve uma prevenção, por uma alimentação que não foi, né, e não é saudável, tá? Por uma ingesta hídrica não suficiente para esse corpo, tá certo? Então, vocês vejam que a gente pode estar observando toda a pele, tá? Principalmente rosto, membros superiores e membros inferiores. E a gente vai estar vendo, né, essas alterações do processo de envelhecimento, ok? E daí nós vamos para os anexos, né? Nos anexos, pessoal, nós vamos observar, né, nos cabelos algumas mudanças, tá? Primeiramente, nós temos os cabelos brancos, devido à diminuição da melanina. A diminuição da melanina vai causar o surgimento de cabelos brancos, não só no couro cabeludo, como também em algumas partes do corpo, tá? Sobrancelhas, no homem pode, né, que é peluda, pode apresentar aqui no peito, tá? Alguns folículos pilosos, como eu falei para vocês, eles vão ficar obstruídos. Quando eles ficam obstruídos, eles não vão mais não vai mais crescer pelos nesses folículos que estão obstruídos, diminuindo aí o couro do cabeludo ou o pelo do corpo, tá? Além de que alguns folículos pilosos vão crescer pelos frágeis, quebradiços, que logo vão cair, né, mostrando realmente que o corpo está causando determinadas alterações, ok? Em contrapartida, pessoal, nós temos o surgimento de pelos em alguns cantos
que antes não tinha, né? A questão, isso é muito presente nos idosos, e até em pessoas mais jovens, mas mais presente nos idosos, o surgimento de pelos na orelha e no nariz, tá? Geralmente pelos bem grossos, ok? E em algumas mulheres que também podem ocorrer antes da idade, né, idosa, como é mais também característico na idade idosa, a questão de pelos no queixo, tá? E bem mais grossos nessa região acima dos lábios, né, que é o famoso bigode, ok? Então, nos cabelos, nós temos aí como mudanças. Os folículos pilosos tornam-se menos ativos, né? Por isso, eles ficam obstruídos e por isso, alguns deles crescem pelos mais finos, tá? Substituem-se menos eficientemente, cabelos, pelos da axila e região púbica afinam, né? Eles são mais finos, mais quebradiços, por isso que a produção de pelos nessas regiões é bem menor no idoso, na idosa e no idoso, né? Mulheres podem adquirir pelos faciais no queixo ou acima dos lábios, né? Que isso pode ser bem antes, mas na idade idosa isso é bem característico. Pelos mais espessos no nariz e nas orelhas, a famosa calvície, tá? E a diminuição da melanina, que ocasiona aí os cabelos grisalhos. Com relação às unhas, pessoal, existe aí um processo, tá? Existem unhas de idosos que elas se tornam espessos, tá? São unhas que ficam grossas, devido algumas vezes ao acúmulo de sujidades, tá? Então, elas tendem a ficar mais grossas. O que ocasiona também essas unhas grossas é a questão da diminuição da oxigenação nas extremidades, seja das mãos, seja dos pés. Então, vai também ocasionar unhas mais grossas, que é característico das pessoas idosas, tá? Em outros idosos, pessoal, pode acontecer igual a figura que vocês estão vendo aí, tá? Onde esse idoso, ele tende a ficar com a unha deformada ou então perder totalmente a unha, tá? Isso é um processo que pode acontecer dentro do processo, isso é uma alteração que pode acontecer dentro do processo de envelhecimento, tá? Então, como é que ela vai ocorrer? O primeiro sinal é a questão dessas linhas longitudinais. Vocês observam que na unha toda, vocês estão vendo umas linhas, tá? Essas linhas que são causadas pela diminuição da oxigenação nas extremidades, elas irão causar deformidades nas unhas, certo? Que tipo de deformidades? Elas vão levantar essas unhas em alguns cantos. Não vão levantar totalmente, mas em alguns cantos elas irão ficar levantadas. Quando essa unha ficar levantada, né, nesses cantos, vai ocorrer o quê? A entrada de sujidades nesse local. Então, essa unha, ela vai ficar espessa. Por que é que ela vai ficar espessa? Porque a sujidade que entrou não tem como sair e daí ela vai se fixar a unha, tá? Ocasionando uma unha bem grossa, ok? E daí, devido a essas sujidades, vai ocorrer uma infecção nessa unha e ela vai se corroendo. Como tudo isso foi causado pela diminuição da oxigenação nas extremidades, tá? Esse processo para cicatrizar é muito difícil, ok? Então, principalmente em idosos que já têm problemas circulatórios, tá? Eles são mais visíveis essas unhas deformadas, tá? Em outros idosos que já não têm tantos problemas circulatórios, as unhas elas podem ficar grossas,
mas ficam intactas, tá certo? Então, nas unhas pode acontecer, aliás, acontece a diminuição do acesso vascular, tá? Unhas quebradiças e espessas, linhas longitudinais, crescimento mais lento, unhas dos pés mais grossas, infecção por fungo, acúmulo de resíduos de sujeira, ok? E daí, pessoal, nós vamos para as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Veja, no idoso, o que é que acontece? Acontece uma atrofia com relação a essas glândulas. As glândulas sudoríparas, elas tendem a diminuir. Ocasionalmente, o suor, ele tende a diminuir, ok? Porém, em alguns locais, como virilhas e axilas, além da diminuição desse suor, devido à diminuição das glândulas, do número de glândulas sebáceas, essa pele, ela tem uma certa dificuldade de transpiração, o que em alguns idosos, essa dificuldade se torna maior e eles são idosos que o odor, ele fica bem característico, né? O odor, ele fica mais forte devido à dificuldade de transpiração na axila, ok? Nós devemos orientar com relação, né, aos homens, uso de shorts mais folgados, né, blusas de alça que ajudem nessa transpiração, né, banhos constantes, tá? E nas mulheres aí, além dos banhos constantes, mais usos de vestidos, mais usos de saias, blusas de alça para ajudarem nessa transpiração, ok? Com relação às glândulas sebáceas, tá? Ocorre um aumento das glândulas sebáceas, porém, o sebo, tá? Ele é diminuído, tá? Menos sebo é secretado, ok? O que vai ocasionar aí o ressecamento da pele, tá? E o surgimento de algumas alterações, como a cerose, né? Pele seca, prurido, escamação. Tranquilo? Tranquilo com relação às alterações do idoso? Veja que essas alterações, elas ocorrem no processo normal. Nenhuma dessas ainda é patologia. Elas podem virar patologia, ok? E daí, para a gente encerrar hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre LPP, né? Lesão por pressão. Tá, foi o que aconteceu aqui. Ah, pronto, voltou, eu acho. Lesão por pressão, né? Ela é definida por lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantém comprimidas durante o tempo prolongado, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, tá? Então, esse LPP, né, creio eu que vocês já viram aí, e daí vocês já sabem, né, que elas ocorrem devido à exposição muito tempo na mesma posição, tá? Então, o que é que acontece? A proeminência óssea, ela fica por muito tempo sem movimento numa superfície dura, tá? O que vai causar aí alguns problemas, né? Principalmente se essa pessoa é idosa, onde já tem aí uma diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente uma diminuição da oxigenação na pele, tá? Devido a essa pressão, esse fluxo sanguíneo vai ser menor ainda, consequentemente, a oxigenação vai ser bem menor naquele local, o que vai, né, ocasionar aí a LPP, o que vai facilitar aí o surgimento da LPP, tá? Então, como importância, as lesões podem ser causa de dor, infecções e aumento da imobilidade, tá? Podem prolongar as estadias hospitalares e, em muitos casos, contribuem para apresentar
à morte, ok? Então, é uma consequência, tá? A LPP, que se realmente não for cuidada desde o início, ela vai evoluir para a morte dessa pessoa, tá? Para uma infecção generalizada e possivelmente e infelizmente a morte desta pessoa, né? Deste idoso, já que nós estamos falando em idoso, ok? Aqui, pessoal, tem algumas, né, locais onde são mais perceptíveis a questão dessas lesões, tá? Onde acomete mais, atinge mais as pessoas essas lesões, tá? E daí nós temos alguns fatores de risco para a LPP. A questão da imobilidade, né? Nós sabemos que nós devemos movimentar o nosso paciente acamado, em cadeira de roda, né? De tempos em tempos, né? Recomenda-se a literatura a cada 2 horas, certo? No mínimo, tá? Então, tem que haver essa mobilidade, tá? Porque quando eu mobilizo meu paciente, é como se naquele local pudesse chegar um pouco, naquele local que está comprimido, pudesse chegar um pouco mais de oxigenação, né? A questão da idade é um fator de risco, devido à questão do fluxo sanguíneo, né? Dos vasos, tá? A alteração da sensibilidade é um fator de risco. Isso, nossa pele, nós vimos que ela tem como função a sensação. Então, a partir do momento que eu não estou sentindo mais nenhuma sensação naquele local, é porque ele não está mais sendo oxigenado. Então, é um fator de risco para LPP. Tá? Deficiências do estado nutricional, que, como vocês falaram, né, é um fator de risco. Tá? É a questão da má alimentação. Isso traz muitos problemas, alterações circulatórias, tá? Diminuição do nível de consciência, porque essa pessoa ela não vai conseguir afastar esses fatores de risco, e a questão da incontinência dos esfíncteres, né, onde a pessoa ela não vai ter mais o controle, muitas vezes, né, vai eliminar, tá? Seus resíduos, né, suas fezes, sua urina, e daí vai ajudar no processo de contaminação, ok? Na classificação da LPP, nós classificamos a LPP em 4 níveis, né? O primeiro nível é a pele, ela está intacta, tá? Porém, já vai aparecer diminuição da sensibilidade, ok? E pontos avermelhados. Então, isso já é sugestivo, né, de correr para cuidar dessa pessoa, para que não haja uma evolução aí dessa LPP, porque já estamos no primeiro nível, tá? Então, a assistência, ela tem que ser redobrada para afastar aí esses fatores de risco, né, desse idoso. No segundo nível, pessoal, nós ainda encontramos a pele intacta, só que já pode aparecer aí o surgimento de bolhas, e a pele, ela se encontra bem mais avermelhada, tá? O terceiro nível, nós já temos, a pele, ela já não está mais intacta, tá? Nós já temos tecido desvitalizado, precisando já se fazer o desbridamento. Vocês já aprenderam a fazer desbridamento na prática? Nas aulas práticas? Já? Ou não? Já, né? Que eu acho que eu me lembro vocês falando lá no pé do porco. Já, sim. Ótimo. Tá? Então, no terceiro nível já se pode fazer o desbridamento, porque já há a presença de pele desvitalizada, tá? E no quarto nível, já atingiu aí as camadas da pele, tá? Nós temos que observar que camadas da pele já foram atingidas com relação a essas escaras, se já ocorre o aparecimento de nervos, de ossos, o que cada vez vai aumentar o risco de infecção e a dor desse paciente, e a dor desse idoso,
ok? Então, a classificação da LPP são esses 4 níveis que, desde o primeiro, ele já deve ser cuidado para que ele não evolua para os demais níveis, tá? Na avaliação, né, recomenda-se a questão de tirar uma foto, tá? Essa foto é no intuito de observar a evolução dessa LPP, quando a gente começa a avaliar, quando a gente começa a tratar, tá? Observar a questão das bordas, se depois do desbridamento já há um processo de granulação, observar a fundidade do ferimento, tá? Quais peles, quais camadas da pele já estão sendo atingidas, tá? E com relação à prevenção e o tratamento, né, cuidados para não evoluir para uma infecção, né? Totalmente procedimentos assépticos, né? A questão de se fazer o desbridamento, né? A questão dos medicamentos, do uso dos medicamentos que foram prescritos, antibióticos, para ver se acaba, né, o processo aí infeccioso. Ok, pessoal? Tranquilo por hoje? Próxima quarta, tá? Nós vamos adentrar aí nas patologias, tá? Onde nós vamos ver as patologias, que muitas delas são ocasionadas devido ao processo de alteração do envelhecimento, né? Devido àquelas alterações que nós vimos e elas não foram prevenidas, não foram cuidadas, ok? E vamos entrar aí nos cânceres de pele. Tá certo, meus amores? Então, por hoje, nós encerramos por aqui. Alguma dúvida?